O universo é um lugar vasto e maravilhoso, repleto de elementos forjados no coração de estrelas moribundas. Entre esses elementos está o césio, um metal branco prateado, desconhecido por milénios. Descoberto apenas no século XIX, o césio, como muitos elementos, possui propriedades que o tornam útil e potencialmente perigoso. O césio é altamente reativo. Jogue-o na água e ele explode. Essa reatividade surge de sua estrutura atômica, especificamente seu único elétron na camada mais externa. Esse elétron solitário torna o césio ávido para se combinar com outros elementos, liberando energia no processo. Embora sua natureza explosiva possa fazer o césio parecer inadequado para uso prático, cientistas e engenheiros encontraram maneiras de aproveitar as suas propriedades únicas. Uma de suas aplicações mais valiosas é em relógios atômicos. Esses cronometristas, incrivelmente precisos, utilizam a vibração dos átomos de césio para medir o tempo com uma precisão surpreendente. Mas o césio tem um lado obscuro. De uma forma particular, o césio-137 é radioativa. Ele emite raios invisíveis que podem ser prejudiciais aos seres vivos. Entender essa dualidade, sua utilidade e seu perigo é crucial para compreender a tragédia que se abateu sobre Goiânia em 1987. Para entender porque o césio-137 é perigoso, precisamos mergulhar no coração do átomo. Imagine o átomo como um sistema solar em miniatura. Em seu centro está o núcleo, contendo prótons e nêutrons. Orbitando o núcleo estão os elétrons, como planetas ao redor de uma estrela. O césio-137, como todos os isótopos radioativos, possui um núcleo instável. Essa instabilidade faz com que o átomo libere energia na forma de radiação, tentando atingir um estado mais estável. É essa radiação emitida que representa uma ameaça aos organismos vivos. Pense assim, imagine um pequeno canhão disparando balas invisíveis. Essas balas são diferentes tipos de radiação. O césio-137 emite principalmente raios gama, o tipo mais energético e penetrante de radiação. Esses raios podem atravessar nossos corpos facilmente, danificando células e DNA ao longo do caminho. O perigo da radiação está em sua capacidade de romper a delicada maquinaria da vida. Nossas células, os blocos de construção de nossos corpos, estão constantemente se replicando e se reparando. A radiação pode interferir nesses processos, levando à morte celular ou, pior ainda, a mutações no DNA, que podem causar câncer. No coração do Brasil está Goiânia, uma cidade vibrante com uma cultura rica e um futuro promissor. Mas em 1987, essa cidade se tornou sinônimo de uma tragédia que chocou o mundo, o maior acidente radiológico em solo brasileiro. Tudo começou não em uma instalação de alta tecnologia, mas em uma clínica médica abandonada. O Instituto Goiano de Radioterapia, antes um local de cura, estava deserto, com seus equipamentos deixados para trás. Entre os equipamentos abandonados estava uma unidade de teleterapia contendo césio-137, uma fonte radioativa usada no tratamento de câncer. O fechamento da clínica e a subsequente falta de segurança adequada prepararam o cenário para um desastre. Em 13 de setembro de 1987, catadores de materiais recicláveis, sem saber do perigo que espreitava dentro das paredes da clínica, entraram no prédio abandonado. Eles foram atraídos pelos equipamentos esquecidos, na esperança de recuperar e vender qualquer sucata que pudessem encontrar. Mal sabiam eles que estavam lidando com uma ameaça silenciosa e invisível. Os catadores removeram a unidade de teleterapia, transportando-a por áreas densamente povoadas, completamente alheios à carga mortal que carregavam. Isso marcou o início de uma cadeia de eventos que expuria centenas de pessoas a níveis perigosos de radiação, deixando uma cicatriz duradoura em Goiânia e seu povo. Seção 4. A fonte. Uma jornada a uma clínica esquecida. A unidade de teleterapia, uma máquina complexa antes usada para atingir tumores com precisão,
tornou-se um objeto de curiosidade mórbida. Dentro, protegida por chumbo e aço, havia uma pequena cápsula contendo Césio-137. Essa cápsula, do tamanho de um saleiro, tinha o poder de curar e destruir. Os catadores, movidos pela pobreza e pela falta de informação, viram apenas sucata e componentes valiosos dentro da unidade. Eles não tinham como saber sobre o perigo invisível escondido dentro do revestimento de chumbo. Era uma tragédia anunciada, uma colisão de vulnerabilidade e ignorância. Eles levaram o equipamento pesado para um ferro velho, desmontando-o peça por peça. A cada estrondo de metal, a cada volta e puxão, eles, sem saber, se aproximavam do núcleo radioativo. A cápsula de Césio-137, antes seguramente guardada dentro da unidade, agora estava exposta ao ar livre. Inconscientes dos raios silenciosos e invisíveis que emanavam de seu novo tesouro, os trabalhadores do ferro velho continuaram a desmontar a unidade, preparando o cenário, sem querer, para o próximo e mais devastador capítulo do acidente com o Césio-137 em Goiânia. A cápsula, agora livre de sua casca protetora, estava prestes a se tornar uma fonte mortal de contaminação, espalhando seu veneno invisível por toda a cidade. Seção 5. A curiosidade e seu preço. A cápsula de Césio aberta. A cápsula de Césio-137, brilhando em um azul etéreo na escuridão, cativou os trabalhadores do ferro velho. O brilho hipnotizante, resultado da radiação ionizando o ar ao seu redor, era um sinal de alerta de perigo, mas eles não sabiam disso. Eles passaram a cápsula de mão em mão, maravilhados com sua beleza estranha, sem saber que estavam segurando sua própria mortalidade. Alguns trabalhadores até rasparam o pó brilhante da cápsula, colocando-o na pele, pensando que era algo valioso ou até mágico. Crianças, atraídas pelo brilho fascinante, puderam brincar com a cápsula, sua curiosidade inocente as transformando em vítimas desse inimigo invisível. A notícia sobre o objeto brilhante se espalhou pelo bairro. As pessoas visitavam o ferro velho, ansiosas para dar uma olhada nesta descoberta incomum. Algumas levaram pedaços da cápsula para casa, compartilhando-a com familiares e amigos completamente alheios à contaminação silenciosa que se espalhava por suas casas. O Césio-137, como uma ameaça fantasma, invadia silenciosamente casas, alimentos e objetos do dia a dia, transformando o comum em algo traiçoeiro. A cidade de Goiânia estava sendo pintada com um pincel invisível de radiação, seus moradores inconscientes do perigo que se escondia entre eles. Seção 6. Um rastro de perigo invisível. A contaminação se espalha. Os dias se transformavam em noites enquanto o Césio-137 continuava sua jornada silenciosa pela cidade. O inimigo invisível viajou em ônibus, em roupas e nas mãos de moradores desavisados. Por onde a cápsula passava, deixava um rastro de contaminação, transformando objetos do dia a dia em perigos potenciais. As casas se tornaram zonas de perigo. Móveis, utensílios e até as próprias paredes absorveram o material radioativo. Famílias jantaram com comida contaminada, o Césio-137 entrando em seus corpos a cada mordida. O próprio ar, antes fonte de vida, agora carregava a possibilidade de danos. A contaminação se espalhou como ondas em um lago, alcançando mais longe do que qualquer um poderia imaginar. Parentes que receberam visitas, convidados inocentes em casas, todos se tornaram parte da crescente teia de exposição. A cidade de Goiânia não era mais apenas um lugar, era o epicentro de um desastre silencioso. O inimigo invisível, inodoro, insípido e indolor, continuou seu ataque com seus efeitos retardados, mas devastadores. Levaria dias, até semanas, para que os primeiros sinais de doença da radiação se manifestassem e então o dano estaria feito, as sementes de uma epidemia silenciosa semeadas.